estamos começando mais um episódio da temporada Vou Casar e Agora? E hoje nós iremos falar a respeito da importância da mulher no ministério do marido. E para falar um pouquinho desse assunto, eu estou recebendo hoje aqui a Isa Calderário. Seja bem-vinda, pastora, se apresenta aí pra gente. Então, como ela já disse, né, meu nome é Isa Calderário, eu sou esposa do pastor G, né, da Relevante. A gente pastoreia aqui a igreja de Cruzeiro. E estou aqui, né, para responder as perguntas aí. Vamos ver se eu vou superar suas expectativas. É isso aí. Pastora, para a gente começar, né, você podia contar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência para você, né, de ver que o pastor G tinha um ministério, né, que você precisaria ser esse apoio, né, como mulher, como auxiliar na vida dele. Como que tudo começou? Conta um pouquinho do testemunho pra gente. Então, tudo começou assim, né, eu casei, né, aos 22 anos, e ele ainda não era pastor. Então, aí, só que eu sempre vi nele, né, esse chamado do pastoreio. Então, a importância da mulher, isso que a gente vai falar aqui sobre a importância da mulher, né, no ministério do esposo, é você ter essa consciência de observar qual é o chamado do seu esposo. E eu ali sempre, né, observando que ele sempre teve o chamado pastoral. Então, a gente tem que ter essa consciência, o que eu sempre falo, né, quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser ajudadora. Então, o nosso primeiro ministério é ser ajudadora do nosso marido, né? E como que foi para você, assim, depois que realmente ele teve esse reconhecimento pastoral e aí que vocês se viram, assim, na situação de realmente ter que deixar algumas coisas de lado? Se houve essa situação agora, assim, eu tô com uma vida estabilizada e de repente eu tive que largar tudo para ir para uma outra cidade, como que foi isso? Então, logo, né, que ele foi já consagrado a pastor, a gente estava numa igreja bem estruturada, e aí é tudo muito fácil. O começo é fácil, né, porque você está ali numa igreja estruturada, e quando aí você se vê na situação que, nossa, agora vamos ser enviado, né, e agora, né, aí lógico que tem o sentimento, a gente tem família, a gente tem filhos, tem sonhos, né, mas se a gente tem certeza do chamado, isso é muito leve. Tem a parte difícil, que é aquele momento que eu vou ter que cortar o cordão umbilical e seguir, né, e ir em frente. Então, não é uma coisa fácil, mas é muito gratificante isso pra gente. E depois dos filhos, né? Como que foi, assim, essa parte dos filhos, né? Porque a gente sabe que o filho, ele não é um impedimento para o ministério, né? E hoje a gente vê que, infelizmente, acontece disso. Depois do filho, as pessoas dão uma desacelerada, não vou mais servir, não vou mais estar no ministério. Como que foi para vocês? Então, voltando um pouquinho ali, né? Quando a gente vai para o ministério, a gente já tem que ter essa consciência, né? Que a nossa vida ali vai ter que ser integralmente para o ministério. Então, os nossos filhos nunca foram peso, a gente sempre foi muito leve, né? A gente sempre teve essa consciência que os nossos filhos nasceram ali para o Senhor para servir junto com a gente, embora eles não tenham que ser o que a gente é, né? Porque eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor, não. Mas o pastoreio ali dos nossos filhos tem que ser muito leve. Eles não têm que ter essa pressão de... Como fala? De ser filho de pastor. E como que era lidar com isso, né? Porque, assim, a gente vê realmente que filhos de pastores, a maioria fica... porque você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Como que vocês lidavam com isso? Então, sempre a gente... para a educação dos nossos filhos, a gente sempre foi muito observadores, né? A gente observava filhos de pastores que às vezes tinham, né, essa dificuldade. Quantos filhos de pastores às vezes ali se desviaram por causa da pressão? Então a gente fala, não, que os nossos filhos vão ser diferentes. Eles são filhos de pastores, mas eles não são pastorzinhos. Então a gente corrigia como filhos de Deus mesmo, entendeu? Não, você não vai fazer isso porque você é filho de pastor. Você não vai fazer porque você não pode fazer isso. Explicava o motivo porque, mas nunca essa pressão porque é filho de pastor. E como que foi, assim, a primeira vez, né, que vocês tiveram que realmente sair de um lugar para ir para outro? Porque eu sei, né, um pouco da história de vocês, né, até se você puder falar um pouco mais sobre isso. Da primeira vez que vocês tiveram realmente assim, nossa, o G vai ter que deixar o emprego, a gente vai realmente encarar um ministério agora. Conta um pouco essa história pra gente.
Então, primeira vez que a gente teve que sair, a gente não saiu pelo ministério, a gente saiu realmente por motivo de trabalho. Foi a primeira vez que a gente teve que se desvincular da família, da onde a gente estava, da nossa cidade, e já foi um momento muito difícil, né? Porque a gente vai para uma cidade onde você não conhece ninguém, era mais ou menos 900 quilômetros daqui, então a gente teve que ir. E chegando lá, eu já vejo tudo isso como propósito de Deus mesmo, nos preparando para o ministério. Quando a gente chegou lá, aquela proposta de emprego que ele tinha, não foi nada daquilo, e a gente começou ali agora, né? Não tem como voltar, tem que continuar. E a gente já tinha uma igreja local que a gente se identificou e ficou servindo nessa igreja. E chegando lá, e como sempre, eu falei sempre, eu vi esse chamado pastoral na vida dele. Chegando nessa cidade, já começamos ali na igreja e trabalhar, se envolver com as coisas. E ele pegou e estava muito cansado, porque ele trabalhava demais e o ministério também sugava. Ele falava, Isa, eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu fico integralmente no ministério, ou eu vou pegar e vou ficar trabalhando, vou ser um bom crente e vou pegar na minha área profissional. E a gente começou a orar a esse respeito. Senhor, mostra aquilo que o Senhor tem realmente pra gente. A gente como ajudadora tem que estar ali, né? Não, vamos orar, tem que estar sempre incentivando. A decisão que você tomar, eu vou te ajudar. E daí a gente continuou ali, muito desgaste e tal, porque o trabalho sugava muito e a gente também querendo fazer muitas coisas na igreja e não dava. E até que a gente recebeu uma proposta para voltar para Cruzeiro e ficar a tempo integral na igreja. Aí ele pegou e me perguntou, Isa, você tem realmente certeza do meu chamado? Você sabe que eu fui separado para isso? Eu falo, realmente, eu creio no seu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida. Aí ele falou, só que a proposta que eu tenho é bem desafiadora, né? A gente vai lá com um salário menor, porque aí ele já estava trabalhando, já estava com um bom emprego, um bom salário, né? E ele falou, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, o nosso carro, um salário menor, mas se você tiver certeza, eu falei, não, vamos com a cara e com a coragem. Era bem menor o salário do que aquilo que a gente já estava acostumado. Como eu falo, a gente tem os nossos sonhos, os nossos ideais, né? A gente quer ter casa, a gente quer ter carro, a gente quer viajar, mas tudo é para um momento, nada é para sempre. Então eu via isso como o Senhor nos preparando mesmo para o ministério. Não é que o Senhor, ele pune a gente, não, mas muitas vezes a gente tem que passar por processos para a gente aguentar depois do ministério. E daí a gente aceitou, a gente veio para Cruzeiro e tal, e daí a nossa dificuldade, né? Porque daí a gente já não podia ter o carro mais, teve que abrir mão do carro, teve que abrir mão de uma boa casa, mas pelo ministério por um tempo só. Mas isso não pode ser peso para a esposa, que se realmente a gente tem esse chamado, a gente muitas vezes tem que falar, não, é por um tempo. E o Senhor sempre suprindo, nunca faltou, né? Lógico que às vezes a gente aperta um pouquinho dali, mas nunca faltou. E os nossos filhos também sempre entenderam o ministério, né? Então, aí chegamos aqui, logo as coisas foram melhorando, a gente também foi melhorando, foi comprando carro, salário melhorando, tudo. E aí quando estava tudo perfeito, a gente numa igreja já estruturada, onde a gente, agora vocês vão ser enviados. Aí outro trauma ali, né? Que você vai ser enviado. Mas nunca foi peso. Eu falei, não, se Deus falou, vamos embora. Com a cara e com a coragem. Aí já estava andando de carro zero, com salário bom, fomos para Taubaté. Chegando em Taubaté, né? Começo de igreja, a gente começou em formato de célula, com 6 pessoas. E foi crescendo. Aí a gente já alugou um pontinho lá e ficou. Só que a igreja, a gente sabe, né? Quem começa o ministério não é fácil. Então, chegando lá, tinha despesa de aluguel, tem salário do pastor, várias coisas. E a igreja ainda não conseguia, né, suprir todas as necessidades. E aí foi aonde, né, falou, preciso voltar a trabalhar para ajudar. E a gente falou, não, a igreja não se fecha. Se Deus, Ele colocou a gente aqui porque Ele tem um propósito e Ele vai suprir as necessidades. Então, muitas vezes você está no ministério, você tem que abrir mão de coisas. Às vezes, agora vou ter que voltar a trabalhar secularmente? Vou ter que voltar, vou ter que abrir mão disso. Vou ter que ir para uma casa menor. E daí, onde aconteceu tudo isso? A gente já estava estabilizado, teve que, de novo, regredir. Mas sempre isso nunca foi para mim, né?
um peso. Por isso que eu falo, a gente está aqui falando sobre as meninas, né? Sim. Que vão estar ali, vão estar casando, talvez o marido tenha um ministério, talvez não pastoral, mas na área da música. Seja qual for o ministério do marido, a gente sempre tem que ter essa consciência, porque o Senhor o chamou. E aí você pode falar, mas eu não casei com o pastor, né? Eu também não tinha casado com o pastor, mas o Senhor escolheu a gente, então a gente é ali, ajudadora. Sim. Então a gente tem que estar sempre ali, apoiando nosso marido, incentivando o marido. É lógico que eu estou contando superficialmente, sim, mas tem muitos desgastes, né? Muitas coisas no ministério que se a gente, a mulher, não tiver essa força mesmo de estar sempre animando o esposo. Quantas vezes o Gisiel, às vezes, desanimado, não querendo desistir, mas preocupado, sim, com as situações do dia a dia. Estou ali, vamos dar força, vamos orar. Então, a gente sempre está ali incentivando, né? Porque a gente sabe que a gente não está fazendo para nós, para nada. A gente está fazendo para o Senhor, sim, né? Com certeza. É isso que a palavra fala, para a gente fazer para o Senhor. Então, aí a gente já estava ali, teve que ir para Taubaté, né? E aí começou todo esse processo de a gente ter que abrir mão de várias coisas. Aí a igreja foi melhorando, tal, houve a emancipação, que as pessoas já sabem, né? Vou entrar nesse, sim, detalhe. E a gente começou a caminhar sozinho. E é onde Deus deu a direção para a gente voltar para Cruzeiro. Então, outra mudança. Então, a gente já estava estabilizado em Taubaté de novo. E o Senhor, vem para Cruzeiro. Então... Aí o Gisiel falava, e o medo, né, de falar, nossa, a gente vai ter que sair de novo, né? Porque, na realidade, a gente já estava ali em Taubaté, as meninas ali, uma cidade, sim, né, praticamente, vou colocar, bem estruturada. Sim. E voltar para Cruzeiro, uma cidade interior, pequena, não tem shopping, não tem nada. E, né, ele falou, nossa, e agora? Eu vou falar. Mas quando é do Senhor, o Senhor já fala com a esposa, né? E Deus já tinha falado comigo e eu não queria acreditar. Até um dia eu falei, você não vai voltar para Cruzeiro não, né? Ele falou, vou falar nada, deixa Deus falar com você. Mas Deus já tinha falado comigo. Até o dia eu falei, Gisiel, vamos voltar. Se Deus está falando, vamos voltar. Então a gente tem que estar atentos àquilo, porque muitas vezes a gente não quer, sim, aquilo, mas a gente não tem noção daquilo que Deus tem pra gente ali na frente. Então, essa sensibilidade a gente tem que ter, de ouvir mesmo, sim, o Espírito Santo, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está conduzindo. Porque fácil realmente não é. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Com certeza. E nesse, né, como você falou, teve vários momentos de mudanças. Na primeira vez que teve esse baque mesmo, assim, nossa, vamos ter que largar tudo, vamos ter que mudar... Você em algum momento pensou assim, ai, e agora? Teve algum momento que você se sentiu assim, nossa, e agora? Será que é isso mesmo? Será que a gente tem realmente que encarar isso? Ou você sempre falou assim, não, é um chamado mesmo, eu vou cumprir junto com o Gisiel, vou estar ali fortalecendo, entendeu? Porque a gente, né, a gente sabe, né, a gente vive uma vida no espírito, mas às vezes acontece, né, da parte emocional, ainda mais a gente que é mulher, né? Não, aquele medo sempre vai haver, né? Tipo assim, será que... o meu medo é, tipo assim, será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou se é a minha vontade, né? Porque às vezes, eu vou sair daqui, vamos com a cara com a coragem. Porque eu tenho chamado e a gente fazer coisa na nossa cabeça. Então, sempre vai haver esse medo, né? Será que eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Então, por isso que a gente tem que estar orando, estar sensível no nosso espírito, porque às vezes Deus... quer nos levar e a gente não quer ir, ou então às vezes a gente está querendo fazer coisa que Deus não mandou. Então esse medo sempre vai haver, mas aí é onde a gente entra, a nossa sensibilidade de orar e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer? Quando eu tenho realmente a certeza, aí eu não tenho esse medo, porque eu sei que o Senhor vai suprir de alguma forma. Sim. E como que, né, agora sim, mais falando realmente para as noivas, né, para as meninas solteiras, como que a gente deve olhar para isso, né? Identificar isso antes de um casamento, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente não olha primeiro, né? Pode dar problema lá na frente. Por exemplo, se a gente não olha para o ministério, como a gente está falando aqui só de ministério, né? Mas a gente olha outras coisas, né? Vida profissional, vida pessoal da pessoa, né? Antes de casar, se realmente a gente está disposto a viver aquilo que a pessoa vai viver profissionalmente ou dentro da família dela, né? Os relacionamentos que ela tem. Mas dentro do ministério, como que a gente pode, assim, realmente identificar que a gente vai
estar firme, né? Eu olhar para a pessoa e falar assim, não, eu vejo que a pessoa tem esse chamado. Como que a gente pode alinhar isso dentro da gente? Porque de repente a gente também tem um chamado, né? Por exemplo, eu tenho um outro tipo de chamado, meu marido tem um outro, o meu futuro marido tem um outro tipo de chamado. Como que eu posso me posicionar nisso, né? De encarar ou não um casamento? Então, primeiro eu vou falar do homem, depois eu vou falar da mulher. Então, o namoro é uma preparação ali, né, para o casamento. Então, onde você vai observando. O namoro, né, não é só para você beijar, para você abraçar, não. O namoro é para você observar a pessoa. Então, as pessoas, o marido, né, a pessoa já vai dando o sinal ali. Eu sempre vi o Gessiel no ministério, mas eu ainda não achava que era pastoral, porque na época ele era ministro de louvor, então eu achava que ele ia para parte do louvor, entendeu? Ser músico, e então eu sempre imaginei. Eu achava que seria muito difícil. Nossa, se ele for músico, nossa, daqui a pouco fica famoso, vai rodar o mundo aí, cantando, tocando, e daí, né? Então a gente já tem que ter essa consciência, observar, ver aquilo que ele tem. Vou dar um exemplo, você, né? Você vê o Rodrigo ali bem no profissional, mas eu creio que você já viu que o chamado dele ali é pastoral mesmo, né? Então, a gente tem que estar observando esses sinais. O que realmente, nossa, eu tô namorando, nossa, eu tô vendo que ele tá puxando mais. Se você acha que você não vai dar conta, então eu falo assim, eu não quero isso pra mim, então eu acho melhor que você não fique, entendeu? E aí, se, não, eu vou ficar porque eu creio no chamado, tal, então você já vai casando já com essa consciência. Nosso primeiro ministério ele é ser ajudadora, mas nada impede de você, eu também tenho um chamado pastoral, eu também ministerial, seja qual for o seu ministério, então você também pode fluir nisso daí. Ou então, não, eu quero ser uma profissional, eu quero ser médica, eu quero ser psicólogo, eu quero ser alguma coisa. Nada impede também, desde que você não atrapalhe o ministério do seu marido, aquilo que eu falei, porque a gente tem o nosso primeiro chamado, a partir do momento que a gente está ali, nosso marido está no ministério, o nosso primeiro chamado é ministerial, mas você pode se destacar em outras áreas, que eu falo, eu não sou muito de púlpito, eu gosto muito por trás dos bastidores, eu gosto de ser essa ajudadora, mas isso também não me diminui, entendeu? Uma mulher, uma outra esposa de pastor que talvez se destaque no ministério, entendeu? Porque a gente tem que entender o nosso chamado em Deus, porque Deus chamou cada um para uma coisa. Eu não vou fazer aquilo que você faz, você não vai fazer o que eu faço, e tá tudo certo. Então essa comparação não tem que ter, tem que ser muito leve isso, por isso que a gente precisa estar sensível realmente ao Espírito Santo, aquilo que ele tem para nós. Com certeza. E também, né, professora, a questão de não se comparar com o próprio marido, né? Exatamente. Porque se eu tenho um ministério, sei lá, eu sou evangelista, eu sou uma missionária, eu não posso querer também passar por cima do meu esposo, né? Tipo assim, eu quero ser mais do que ele, eu quero pregar mais do que ele, eu quero chegar em lugares mais do que ele. Então você já começa também um casamento errado, né? Esse sentimento não pode ter, mas também nada impede, como a gente já viu, tem vários ministérios que a mulher se destaca mais que o marido, mas quando a gente tem a gente do chamado, entendeu? Talvez vamos supor, a esposa foi ali, ela tem um ministério, exemplo, ela é uma pregadora, né? Então talvez ela tenha um ministério muito grande, mas o marido dela foi chamado para outra coisa. Então não tem esse problema. Então eu acho que ali é mais a conversa entre o esposo e a esposa, sem ter esse peso, né? E a gente entender cada um no seu ministério. Ter uma comunicação, né? Uma comunicação, exatamente. Tudo na vida da gente é conversa, né? Igual eu falo, a gente conta, mas quantas coisas no ministério que às vezes que é a mulher, né? Às vezes você não fala na hora, mas chega em casa e você, você não fez isso certo, eu não achei que isso está certo. Então a gente está sempre orientando, sempre conversando. Então o diálogo sempre vai ser a melhor coisa para se fazer. Sim, com certeza. E assim, como que você conseguiu ter realmente essa convicção dentro de você, sabe? Não, eu vou, não importa o que acontecer para trás, eu vou seguir esse propósito. Como que foi para você isso? Como que você teve essa convicção? É isso que eu tenho que fazer. Então, porque é isso que eu falo, a gente sempre tem que estar sensível ao Espírito Santo. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer aquilo que
que o Senhor tem para minha vida. Então, isso o próprio Espírito Santo vai trabalhando isso dentro de vocês e você vai entendendo aquilo que Deus te chamou realmente para fazer. Sim. Então, e essa sensibilidade que nós mulheres temos que ter, aquilo que Deus tem para nós. Então, não é assim, eu acordei e acho que vai ser isso, eu estudei. Não, não tem. Você tem que estar realmente sensível. E sempre o seu pensamento, eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se isso agrada ao Senhor, se isso vai contribuir para o reino, eu vou fazer, porque eu faço para o Senhor. Eu não faço nem para o meu esposo, eu faço para o Senhor, para cumprir o meu chamado. Então, o meu chamado eu vejo que é ali, de ajudadora, de estar impulsionando o meu esposo, entendeu? Aonde Deus levar, eu vou estar junto, entendeu? Porque eu quero fazer realmente a vontade de Deus, não a minha vontade. Que realmente, se a gente for pensar naturalmente falando, eu estou bem aqui, estou aqui confortável, para que eu vou sair da onde que eu estou, da minha zona de conforto? Não, porque a gente sabe que vidas precisam ser alcançadas. Como eu sempre falo, se nós não tivéssemos falado o sim lá atrás, talvez a gente não estivéssemos vivendo aquilo. E a gente, o que também? Quebrando um ministério que Deus teria. Então, muitas pessoas não seriam alcançadas. Não que não seria alcançado, que eu sempre falo, quando a gente também não quer, o ministério não para, porque o Senhor levanta outro e levanta outro melhor que a gente. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que chamar. Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. E assim, uma dica, né, pra não somente para as meninas que vão encarar isso, né, dentro do casamento, que estão aí se preparando, que até querem ter um marido que esteja no ministério, né, porque a gente sabe que existem meninas que elas querem viver o ministério também, né, como guardar o nosso coração. Por exemplo, hoje vocês estão vivendo uma realidade muito diferente do início. No início vocês tiveram que deixar coisas para trás, iniciar uma igreja ali, o pastor G tinha que cantar, tinha que pregar, tinha que fazer tudo, né? Tinha fazer várias coisas para começar a igreja. E hoje, né, a gente está numa estrutura maior, tem uma estrutura boa, tem bastante líderes, pastores ajudando. Como que faz para guardar o coração, para a estrutura, para a situação, para a quantidade não afetar a nossa vida? Então foi o que eu falei, né? Quando a gente foi para Birigui, aparentemente, né, por um serviço, por um trabalho, eu já creio que aquilo foi a preparação para que a gente pudesse estar vivendo isso hoje. Porque se a gente pula processos, a gente não aguenta. Então, a gente tem que guardar o nosso coração de que forma? Todos os processos que a gente está passando, não reclamar, aprender, sempre os processos que a gente está passando, a gente aprender aquilo. A gente passou dificuldade, mas a gente foi sendo suprido, foi sendo suprida, e hoje a gente está nessa estrutura. Mas isso não faz com que a gente tenha orgulho disso, porque a gente sabe que é para o Senhor que a gente está fazendo. Então eu sempre peço, Senhor, eu quero sempre fazer a tua vontade. Por isso que eu falo, a gente sempre tem que estar sensível ao Espírito Santo. Senhor, eu oro, Senhor, não deixa que a gente se deslumbrar com coisas, com templos, com coisas boas. Eu quero estar fazendo realmente a sua vontade. Então eu guardo meu coração dessa forma. A gente tem que realmente sempre ter essa sensibilidade, que tudo que a gente tem, tudo que a gente não é nosso, é tudo do Senhor. Então a gente só é um instrumento na mão do Senhor. Então a gente tem que ter essa consciência. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, e tudo que acontecer a gente sabe que é para o Senhor e vem do Senhor. Porque se não for o Senhor na nossa vida, não tem nada, né? E é onde eu falo, né? A gente tem que passar processos, porque é como uma herança. Se o filho, ele só recebe do pai, o pai é muito rico, ele só vai recebendo, ele não tem nada, e o pai morre. E de repente ele se vê, recebi toda a herança. Ele não teve esforço para aquilo, ele simplesmente recebeu uma herança. Em pouco tempo ele destrói aquilo que o pai construiu. Então assim é a nossa vida, né? Então a gente vai construindo essas coisas, a gente tem que ir trabalhando isso em nós, as dificuldades durante o dia, durante o decorrer, né, do ministério, as coisas boas, coisas ruins, separando e colocando isso no seu coração, sempre falando, tudo isso que está acontecendo é para o Senhor, tudo isso é para o Senhor, e nunca a gente achar que a gente é suficiente, que a gente pode, e porque daí quando a gente estiver ali, né, igual hoje a gente está bem estruturado, mas a gente nunca se esquecer do que a gente foi lá atrás. Então é tudo uma preparação, não é da noite pro dia que você descobre isso, não, você vai aprendendo e guardando seu coração sempre. Uma coisa interessante que a senhora falou, e é realmente isso, né, a gente entender que é a mão do Senhor na nossa vida.
tanto para algo que já flui mesmo, a gente sabe que não, é Deus que está fluindo, é Deus que está fazendo através da minha vida, se eu consigo comunicar bem, se eu consigo ter uma boa oratória, ou se eu consigo falar bem da palavra, é porque é o Senhor através da minha vida, mas também para aquelas pessoas que têm medo de fluir, né? As pessoas que têm medo de fluir no chamado, entender isso também. Não vai ser eu que vou fazer, é o Senhor que vai fluir. Então eu não preciso ter medo de falar, não preciso ter medo de viver o chamado do Senhor colocado na minha vida, porque é Ele que vai fazer através de nós, né? Exatamente isso. E uma coisa também que eu acho interessante ser falado aqui é a importância de a gente ser a mesma pessoa do começo ao fim, né, pastor? Que a gente vê que você é a mesma pessoa. Você continua, né, brincalhona, gosta de estar ali no meio, gosta de estar ali resolvendo as coisas, né? Qual que é a importância? Como que você vê isso? A importância disso dentro do ministério? Então, esse é um fator muito legal até da gente se falar, né? Porque a gente tem que ser a mesma pessoa, porque a gente não consegue disfarçar, usar uma máscara para sempre. Uma hora essa máscara cai. Então, não adianta eu querer falar assim, eu imitar a Amanda, porque a Amanda prega, não sei o quê. E daí eu imitar, porque se eu for fazer o que ela faz, as pessoas vão ver que é falso aquilo, né? Então, a gente não consegue manter uma aparência. Então a gente tem que ser realmente aquilo que você é. Lógico que eu tenho muitos defeitos, né? Mas eu procuro ali melhorar os meus defeitos, mas eu procuro sempre ser a mesma pessoa. Se eu sou uma pessoa bondosa, uma pessoa engraçada, e as pessoas vão ter que gostar de mim da maneira que Deus me criou. Lógico que melhorando sempre, né? Igual eu falo, você é uma pessoa colérica, e o colérico ele é sempre impulsivo, ele fala, às vezes fala ali, pessoas espontaneamente, né? Você fala ali aquilo ali, eu sou uma pessoa prática, então às vezes eu falo, não, calma, eu respira, é o tratar com as pessoas, eu tenho que aprender a tratar com as pessoas, mas a pessoa que eu sou, eu não posso mudar. Então as pessoas elas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. E a gente não tem que fazer um papel, porque agora você é a pastora, você tem... Não, eu sou a pastora, mas antes eu sou eu. Então eu sou a pastora que todo mundo gosta, que todo mundo, que você é engraçada, tal. Então, porque Deus me criou assim, entendeu? Aí tem a outra pastora que talvez ela é mais séria, que ela tem um outro chamado. Então a gente tem que identificar isso na gente, porque ninguém consegue manter uma aparência, né? Então, uma vez ou outra, alguém vai descobrir que você não é aquela pessoa. Então, seja sempre você mesmo, aquilo que Deus chamou para fazer, seja natural. Tem que ser leve, né? Porque, por exemplo, porque agora eu sou a esposa do pastor presidente, então agora eu tenho que usar só terninho, tem que falar, impecavelmente, tem que ser séria. E a gente sempre tem que ver, eu fico assim, os momentos, eu sou uma pessoa que tô ali no meio da pessoa, tô rindo, mas a gente tem que saber se portar em cada lugar. Às vezes você vai estar no meio de pastores ali, né? Pastores até conhecidos, então você vai ter, não é que você vai fazer uma máscara ali, fingir ser outra pessoa, mas às vezes você vai ter que se portar de uma maneira diferente, né? Ali, eu não posso ficar fazendo gracinha, muita graça, porque, né? Tá todo mundo sério ali. Exatamente. Se você tá na frente de um juiz, você vai se portar ali conforme pede, né? Sim. Então, se você tá no meio de pessoas mais descontraídas, gente, por que a gente tem que ser carrancudo? Porque a gente não pode brincar. Então, tem que ser leve, porque senão a gente não aguenta, né? A gente vai se aguentar, né? Acaba indo para um lado de religiosidade, né? Religiosidade, exatamente. Porque agora eu tenho que me vestir assim, porque agora eu tenho que falar assim. Então, isso acaba gerando um peso. Onde eu vejo ilustradas no ministério. Quantas pessoas falam, gente, que bom estar com vocês. Nossa, é tão leve. Nossa, eu nunca ri tanto, faz tempo que eu não rio. Então, o que eu acho? Você tem que ser feliz. Entendo do seu chamado, porque eu fico, gente, pastor falando que não consegue rir, eu tô rindo o tempo todo, eu tô sempre fazendo uma coisa, entendeu? Então eu tenho que ser leve, a gente não pode, porque agora eu sou a pastora, eu sou o pastor, eu vou mudar a minha vida, mudo o jeito de falar, mudo o jeito de vestir, você tem que ser o que você é. Sim. E até indo para esse lado mesmo, né, de nós continuarmos sendo quem somos, também a importância de a gente não querer que o marido seja alguém que ele não é, né? É exatamente isso. Porque assim, por exemplo, eu quero casar com um pastor, vamos supor. Eu sinto, Deus já falou comigo que o meu ministério vai ser esse, eu vou casar com um pastor. E às vezes a pessoa que você tá não tem esse ministério. Exatamente. E você, como mulher, fica ali,
olha aqui, você tem que fazer isso, você tem que falar com fulano, você tem que estar ali naquela mesa, você tem que fazer amizade com tal pessoa, né? É muito desagradável, né? Isso é triste, porque daí às vezes às vezes por tanta mulher falar, você tem que ser o pastor. Aí ele começa a desenvolver um ministério que não é dele e mais à frente ele vai se frustrar. E ela também, porque aí vai ver que ele chegou numa posição que não era dele, para ele, né? E ela também se frustra, porque daí ele está frustrado, a família está frustrada e ela não vai aguentar o processo porque não foi aquilo que Deus chamou para fazer, né? Então a gente tem que também ver isso. Igual eu falei, o namoro é para isso. Você já vai vendo o chamado e você vai indo ali conforme a música. E a gente, mesmo sendo ajudadora, é aquilo que eu falo, mas a palavra final sempre é do esposo. E eu falo, Gê, às vezes eu falo pra ele, olha, você tá fazendo isso, mas ele falando, ele insiste em fazer. Eu falo, então tá bom, eu dei a minha opinião, mas ali o Senhor vai ver. Se tá errado, você já sabe que você fez. E quantas vezes eu falei, ele fez alguma coisa que eu já tinha dito, depois eu falo, Isa, realmente você tinha razão, eu não deveria ter feito isso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tá ali para ajudar, não para impor nada pro esposo, mas sempre tá ali, ó, você vai fazer isso aí não vai dar certo. Mas e se ele também quiser fazer... Sim, e a importância de trazer esse equilíbrio, né, de, assim, eu vou dar um conselho, mas eu não tô mandando ali, a gente é uma equipe. Exatamente, né? A gente é uma equipe, a gente não tá ali para mandar, porque eles são ali, né, o cabeça, né? Então, se der errado ali depois, a única coisa eu avisei, né? Mas daí a gente também tem que estar ali para juntar os cacos, né? Dizer, agora você fez isso, agora se vira. Não, tá vendo? Falei, não precisava ser dessa forma. Mas então vamos fazer, o que dá? Vamos refazer a rota aqui e continuar. Isso é até uma coisa importante de ser falado, né, pastor? Porque às vezes as pessoas têm uma visão de casamento que a nossa vida vai continuar sendo a mesma, né? Como a gente era solteiro. E vai mudar. E a gente não vai poder falar assim, não, você fez algo, agora você se vira. Não é assim. A gente realmente se torna a família, né, inteira, né? Se torna porque se alguma coisa não tá errada ali na sua família, vai afetar todo mundo. Vai afetar você, vai afetar os filhos. Então a gente tem que ter sempre essa consciência. Errar, nós sempre vamos errar, porque a gente é humano, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, um ajudando o outro ali. Como muitas vezes eu também não tenho razão, e muitas vezes ele fala, realmente eu tenho que voltar atrás, né? Passar o carão e falar. Realmente você tinha razão, né? Sempre eu que tenho razão. E às vezes até os filhos, ouvia muitas vezes os filhos. Quantas vezes a Mariana pega, pai, mas você quer? E na hora a gente não gosta, porque nossa, o filho tá falando. Mas daí você vê, puxa vida, realmente tem razão. Porque às vezes a gente não tá sendo guiado pelo Espírito Santo, né? A gente deixa meio que de lado ali. Então sempre a gente tem que estar sensível. Sim. E falando um pouco disso, né? Você consegue enxergar como esposa a sua influência dentro do casamento? O que você pode contribuir nesses anos dentro do ministério do pastor G? Sim, eu consigo enxergar. Igual eu falo para você, né? Muitas mulheres, elas pensam que elas têm que estar ali ou igualmente com o pastor ou às vezes em cima, né? E isso para mim não é que eu sou diminuída, eu tenho muita consciência daquilo que eu sou na vida do Gesiel. Se hoje ele tá ali, lógico que é tudo para honra e glória do Senhor, mas porque eu tô ali sempre ajudando, sempre orientando, porque eu entendi que eu sou realmente ajudadora, então eu tenho muita consciência da importância que eu tenho pro ministério dele, isso é nítido, ele fala isso, como eu sou importante, porque quando a esposa não entende o ministério do esposo, ela pode destruir o ministério. Então, quantos pastores que a gente vê aí que poderia estar, né, lá em cima, tá com uma igreja top, tá com um povo top, ganhando almas para Jesus, e aquilo foi cortado, porque muitas vezes a esposa não entendeu o ministério do esposo e o dela. Porque o nosso sempre tá ali, ajudando, incentivando, impulsionando. Então, eu tenho muita consciência. Como eu falo, o meu ministério é esse. Às vezes a pessoa fala, você não prega, tal, não gosto muito de pregar, se precisar, vou estar ali. Mas eu vejo que o meu grande ministério é cuidar do meu esposo, da minha família, porque se ele tá ali em cima, eu contribuí muito para isso. Muito bom. Isso é importante de ser falado, porque às vezes as pessoas... porque é aquilo que eu falei, a gente não tem que se comparar, porque você tem que saber para aquilo que você foi chamado e quem você é. Então, eu tenho consciência quem eu sou em Cristo. Porque a mulher do outro lado prega, você não prega. Não, eu entendi o meu chamado. Esse é o meu grande ministério. Cuidar do meu esposo, cuidar da minha família, ajudar ele no ministério. Isso é muito importante de ser falado, né? Justamente para isso. Pra gente já entrar nessa nova
nova fase de casamento entendendo. Por mais que eu tenha um chamado, por mais que Deus colocou ali, de repente, nós estarmos inseridas dentro dos 5 ministérios da igreja, né? A gente saber que o nosso maior papel é a nossa família, né? O nosso maior projeto é a nossa família. Nosso maior papel é sermos incentivadoras e não críticas, né, pastor? Porque assim, por exemplo, eu entendo que o nosso conselho não é assim, você, sabe, falando mal, diminuindo o nosso marido, mas a gente apontando coisas que talvez eles não estejam vendo, mas também a gente não se achar, nossa, eu sou a topzera agora porque eu falei e aconteceu aquilo que eu falei. Não, foi aquilo que eu falei, né? Tudo é para honra e glória do Senhor. A gente fala, né? Se eles não quiserem ouvir, fala, Espírito Santo, toma conta aí que vai dar. Aí, realmente, não deu certo, então vamos refazer a rota. A gente sempre tá ali ajudando, né? Com certeza. E hoje, né, como eu falei no início, tiveram todas essas mudanças na posição que vocês estão hoje. Como que é para você se o Senhor falar assim, não, agora vocês vão para outra cidade, para outro país, começar tudo de novo? Então, eu sempre bato nessa mesma tecla, né? Eu sou aqui, Senhor, eis-me aqui, né? E se realmente o Senhor falar que a gente tem que ir para uma cidade, outro país, sei lá, qualquer lugar, se eu realmente tiver a certeza que essa é a vontade de Deus para minha vida, para minha pessoa, eu não penso 2 vezes, largo tudo, porque a gente não é sobre estrutura, não é sobre dinheiro, é sobre o nosso chamado, sobre pessoas que serão alcançadas. Sim. E a gente tem que ter essa consciência que tem coisas que nós vamos fazer. Por que tem que ser você? Não pode ser outro. Porque às vezes Deus tem aquele propósito para você, então eu não posso fugir daquilo que Deus tem para nós. Então, se realmente Deus falar, não tem problema nenhum de ir. E a gente fala, nossa, mas é isso, seus filhos. Mas quando Deus manda, aí os filhos estão preparados, o Espírito Santo já trabalha. Você tem essa consciência realmente que é o Senhor falando. Uma coisa importante aqui que me veio agora para a mulher dentro do ministério, né, para a esposa, principalmente esposa de pastores, de ministros, né, a importância do domínio próprio ali, de não ter ciúmes. Vamos falar um pouquinho disso? Então, isso é uma questão muito importante, né? Ciúme já não é de Deus, já está lá na palavra, né? Que o ciúme não é de Deus. Então, eu nunca fui uma mulher ciumenta, e eu até falo pro Gesiel, graças a Deus ele também não tem ciúmes, porque tanto eu quanto ele já tivemos namorado muito ciumento, e a gente sabe quanto isso é prejudicial, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente já falou, esse negócio de... Eu até falo para minhas meninas, se você começar a namorar uma pessoa, ela for ciumenta, você já separa, porque não vai dar certo. Mas agora, tipo assim, já casei, é ciumenta, e agora o que eu vou fazer? Então, você tem que realmente trabalhar isso em você, se precisar psicólogo, orar e mudar, porque se uma mulher ou um homem for ciumento, não tem como o ministério fluir, porque a gente mexe com pessoas, fala com pessoas todo o tempo, nem todo o tempo você consegue estar ali com o seu marido atendendo, aí tem uma mulher, tem que atender, então a gente tem que ter essa consciência, ciúme não é de Deus, você tem que trabalhar isso em você, porque você destrói o seu ministério, você destrói às vezes até o seu casamento por conta do ciúme. Por conta dos ciúmes, né? Então eu não precisei trabalhar isso em mim, porque eu nunca fui uma pessoa ciumenta, mas eu sei que existe pessoa ciumenta e ela precisa trabalhar isso. E isso é muito legal de falar, porque realmente, né, se você tá disposta a entrar num relacionamento que seu marido tem uma vida ministerial, os ciúmes não pode fazer parte. Não pode fazer parte. Porque, fora assim, né, não só por causa do ministério, né, mas assim, até pra vida. É pra vida, não adianta, né? porque aí se você é uma pessoa ciumenta, não é no ministério, mas o seu casamento vai ser um casamento conturbado, frustrado. Sim. Então, gente, por isso que eu falo, o namoro é uma preparação para o casamento. Você já tá vendo, esse cara é ciumento. Coisas que você não gosta, você tem que repensar. Sim. Tipo assim, eu prefiro não casar. Nossa, mas agora já tô não sei quantos anos namorando, já construí. Melhor não casar do que dar pau. Ou então já trata isso antes, porque senão vai dar pau. Até mesmo assim, se identificar, né, que seu futuro marido aí vai ter um ministério, sei lá, itinerante, vai viajar muito. Exato. E nem sempre a gente vai poder estar junto. Aquilo eu falei, que a gente também tem a nossa vida, Sim. né? Tem o ministério, mas a gente tem a nossa casa, tem os nossos filhos, nem sempre a gente vai poder estar junto. E uma coisa legal agora de a gente falando isso, que na minha mente, né? Que muitas vezes a mulher, né, que tem um marido no ministério, às vezes ela quer brigar, por que você vai? Agora você está na igreja, não sai da igreja, agora só viajando, só fazendo isso. Mas e quando é o trabalho secular, que é no seu caso, né? Que o seu esposo tem que trabalhar, aí você não fala, por quê?
Que é o trabalho dele, né? Então a gente tem que entender que o ministério do nosso marido também é o trabalho dele. Sim. Então a gente não tem que cobrar. E a gente fica cobrando as pessoas, ele, né? Mas se fosse um trabalho secular? Sim, e por isso a importância de analisar isso antes, né? Se a gente realmente está disposta a viver isso. Porque como eu falei do ministério itinerante, né? Ou do marido que tem que viajar muito por trabalho, infelizmente a gente tem que entender que vai existir, de repente, um assédio, alguma coisa assim, né? Mulheres que não conhecem ou não sabem, de repente, que ele é casado, porque pode acontecer. E aí você, ou comentar até hoje, rede social, né? Comentar lá na foto, comentar no vídeo, e você olhar aquilo e entender que o importante é a fidelidade do seu esposo e não o assédio que ele possa estar recebendo de alguém, né? E por isso que eu falo, o nosso marido, ele sempre tem que estar suprido, né? Emocionalmente, sexualmente, em todas as áreas. E a gente tem que ver assim, que o ciúme não vai adiantar você ter ciúme. Se ele não for uma pessoa que ama realmente Jesus, não vai adiantar seu ciúme, não vai adiantar nada. Porque se ele tiver que fazer uma coisa errada, vai fazer. Mas a gente crê, né, que realmente, se eles estão no ministério, estão servindo a Deus ali, Deus, o Gisele sempre fala isso, eu tenho que amar mais a Deus do que você tem que amar mais o Senhor, porque quando você ama mais o Senhor, você pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa errada. E assim eu vou incentivando as minhas meninas, case com alguém que ame mais a Deus do que você. Então vocês que estão aí, né, se preparando para o casamento, vê se essa pessoa, ela ama mais a Jesus do que você. Com certeza. Porque daí realmente as dificuldades vão ser menos, né? É verdade. Pastora, agora pra gente ir caminhando pro final, né? Eu gostaria que você deixasse realmente um conselho para jovens, né? A gente sabe que tem aí também as casadinhas de novo, né? O pessoal que acabou de casar, que esse podcast pode contribuir para a vida delas, com certeza, né? Mas para as meninas que realmente estão se preparando para o casamento, como um conselho para elas, né? De como olhar tudo isso, de como se posicionar como uma mulher de Deus para essa nova fase, que é uma fase totalmente diferente, né? Que realmente muda a nossa vida. Não vai ser mais igual a vida de solteiro. A gente não vai viver mais as mesmas coisas, ir para os mesmos lugares. Ter até essa consciência, né? De cortar o cordão umbilical ali mesmo com os pais, né? E realmente ali você vai estar numa nova fase, construindo a sua família agora. Então eu queria que você deixasse um conselho para essas jovens. Então, o conselho que eu deixo para vocês, né, já tem as casadinhas de novo, mas as que vão casar, sempre ter o seu coração em Deus. Tudo que você for fazer, faça para o Senhor e vai dar certo, porque você tem que ser como uma pessoa assim que vai contribuir para a obra do Senhor, para ganhar almas para Jesus. Então sempre ter essa consciência de quem você é em Cristo, sem comparações. E como a Amanda falou, né, na sua casa você vai casar, vai mudar muitas coisas na sua vida. Você não viver, né, já entrar num casamento pensando naquele conto de fato que vai ser tudo maravilhoso, que a gente quando vai casar, a gente idealiza, né, um casamento, ai, minha vida vai ser assim, mas quando é na prática você vê que realmente não é bem assim. Então, mas se você tiver sempre ligado no Senhor, no seu chamado, no chamado do seu esposo, naquilo que você foi feita para fazer, vai ser leve, vai ser fácil. E sempre que você tiver uma dificuldade, que dificuldade nós vamos ter, você sempre procurar alguém que possa te orientar na palavra. Você pode procurar uma pastora, procurar a sua líder, para você estar ali sempre buscando um aconselhamento, não fazendo aquilo que você acha da sua cabeça, porque agora eu vou casar, e se não der certo, separa. Isso tem que sair da sua vida. Não, eu vou casar e vai ser para sempre, e sempre que você precisar, você buscar conselhos em pessoas que possam realmente te ajudar. É isso aí, gente. Então, você que tá aí para casar, não se esqueça desse conselho, né? Buscar pessoas que sabem mais, que já estão vivendo coisas que a gente não viveu. Isso é muito importante, né, pastor? Porque às vezes a gente vive uma vida achando que a gente não precisa ouvir ninguém. Não, e a gente, né, sempre vai precisar estar ouvindo pessoas e pessoas certas. Porque hoje em dia você abre aí seu celular, tem várias pessoas dando conselhos e conselhos errados. Então a gente ter esse discernimento de procurar realmente pessoas que possam contribuir para que a gente possa ali fluir no nosso chamado, no nosso casamento, na nossa família, né? É isso que vai fazer a gente ter uma família ali equilibrada. É verdade. Perfeita nunca a gente vai ser, né? Sim. Mas pelo menos uma família
equilibrada. De acordo com aquilo que o Senhor quer, né? Exatamente. E é isso aí, gente. Espero que tenha sido importante esse bate-papo para vocês, que edifique aí você, que abra sua mente para essa nova fase que você vai entrar agora de casamento, que você realmente acate tudo aquilo que foi falado aqui, porque é importante a gente se preparar para as fases da nossa vida, principalmente para a fase do casamento. E eu sempre falo, né? Se a gente, né? Quando eu casei, sou casada há 27 anos, né? Se eu tivesse ouvido coisas que vocês têm oportunidade de ouvir hoje, né? Porque na nossa época era muito difícil, né? Ter pessoas que nos aconselhassem, pessoas que nos ajudavam. Então hoje vocês têm pessoas realmente que podem ajudar. Frua disso, né? Porque se realmente eu tivesse tido isso quando a gente casou, muitas coisas que eu passei, porque lógico que eu também passei dificuldade no meu casamento, tudo é um aprendizado, né? Mas se eu tivesse pessoas como vocês têm aqui para aconselhar, eu creio que muitas coisas eu não precisava ter passado e eu poderia estar muito à frente do que eu tô hoje. É verdade. Porque, né, a gente sempre precisa de pessoas certas para nos aconselhar. É verdade. Isso daí é muito real. Eu também vivi isso, né? Tô começando, né? 4 aninhos só de casamento. Tenho muito para aprender, tenho muita lenha para queimar. Eu também, mesmo eu tendo 27 anos de casada, eu sei que tenho muitas coisas para aprender, que todo dia tem coisas novas, né? Certeza. Então eu também tenho pessoas que eu me aconselho, porque eu também preciso, porque eu não sou suficiente, né? Então eu sempre vou ter uma coisa que eu não sei, né? E nada errado da gente procurar pessoas para nos ajudar. É verdade. Então fica aí esses conselhos para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pastora, obrigada por disponibilizar vocês, seu tempo convite. Aqui. Adorei. Gostou sim, vai. Adorei. Gente, é isso aí, muito bom. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai casar. Compartilhe nas suas redes sociais. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo.